Olá, eu sou a Ju. Eu sou o Luan. Somos o casal Crepaldi. Bem-vindo a mais um episódio do EpaCast. E hoje nós estamos aqui nesse clima de festa junina e julina. Com pimentão? Não é pimentão. Não é pimentão, você já tá dando spoiler do convidado. Vinho quente. E com esse clima gostoso, não podia deixar de faltar uma pessoa que, cara, não tem nem o que falar dele. O cara é o TikToker, tá explodindo no TikTok, tá explodindo no Instagram. E vou ler só aqui o que esse cara é. Ele é roteirista, ator, cantor, editor, instrumentista, TikToker e criador do Barnabé no Brejo. Ufa, muita coisa. Nós estamos falando desse batuta que transforma comentários em hits rurais. Quem é? Nosso mais novo amigo, Danilo Pérez. Uhul, bem-vindo! Obrigado de novo pelo convite, cara. Fiquei feliz demais, assim, tipo, chegar e receber uma mensagem lá. Mano, chega aí, vamos fazer um negócio, trocar uma ideia, fazer um podcast, você não quer participar? É agora, vambora, velho. Vou, onde tiver pra trocar ideia, eu vou. Obrigada, gente, né? Porque você veio de lá de Guarulhos, se eu não me engano, até Jundici, ou como para alguns, Jundiwork. E assim, a gente, para quem não sabe, nós estamos conhecendo o Danilo agora, hoje, né? E a gente já viu que é dos nossos, né? Pois é, muito dos nossos. E, gente, ele é muito, muito famoso, tá? Porque, assim, e eu mostrei ele pros meus filhos, agora tá todo mundo lá maratonando ele. Já ganhou uns par de seguidores. Seguidor. Na verdade, o Danilo não, né? Quem ganhou foi o Barnabé. Eu sou muito famoso. Ninguém me conhece, mas eu sou famoso. E para aqueles que não estão entendendo nada, porque caiu num podcast de moto e tem um personagem aqui que vem falar da roça, vamos começar do começo, então. Do comecinho. Qual é o vínculo? Explica pra galera qual é o vínculo do Danilo com moto. Por que você tá aqui? A gente sabe. Muito Agora doido, conte. cara. Assim, o Barnabé, eu desenvolvi ele em 2006, por intermédio do meu avô, que ele tinha algumas musiquinhas, ele cantava algumas coisinhas, e eu criei o Barnabé do Brejo, com influência do Chico Anísio, dos desenhos do Pica-Pau, do Tiny Toons. A gente não é dessa época. Não, imagina. Não, o que você tá falando? Nunca ouvi falar. Tiny Não. Toons? Não. Enfim. Tchau, Lilica. E meu avô, ele vivia dizendo para eu fazer teatro, mas eu insistia com a música. Ele falava, não, você vai gostar de artes cênicas, vai casar muito bem com você. Eu falei, não, eu tinha muito preconceito com artes cênicas e eu queria fazer música. Quando ele faleceu e eu estava perdido na vida, eu falei, eu não tenho o que fazer mesmo, não vou perder nada, vou fazer teatro. Só que para fazer teatro, eu precisava trabalhar. E eu consegui, por indicação, uma empresa de motoboy. Eu comecei no operacional primeiro, então eu desenrolava para onde que eu ia mandar os motoboys da empresa. E aí, me deu uns 5 minutos lá, porque eu não gosto de ficar dentro de escritório, e eu vazei. Você falou que quero ir pra rua. Falei, não, eu me demiti mesmo. Me demiti. Aí um dia eu tinha moto na época, né? Eu já tinha moto na época, uma XTZ 125. Eu tava sem emprego, tal, passando ali pelo bairro, e um dos donos da empresa tava com o carro quebrado, com um motoboy ajudando a consertar o carro dele, na rua assim. Ele virou pra mim, o Regis virou pra mim e falou assim, ô Danilo, pega a sua moto lá, mano, vai fazer uns trampos.
pega um, não precisa ser um monte não, pega um ou outro, só pra você ter um troquinho, não sei o quê. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu tô parado. Precisa de grana. Preciso de grana. Eu vou ficar dando rolê pela cidade. Eu gosto de andar de moto, não vai me fazer mal. Aí eu peguei e comecei a trampar. Mas assim, no começo você apanha muito, velho. Você apanha muito. Principalmente porque eu tava com os tubarão ali. Os motoca tubarão. Que sabia muito, manjava pra caramba. Eu era motivo de chacota ali, né? Mas você não trabalhava por aplicativo, você trabalhava pra empresa. Não, na época não existia aplicativo. Uhum. Não existia nem aplicativo, né? Tanto que eu até pensei nisso. Como é que deve estar hoje os motoca trabalhando de aplicativo? Numa loucura. Uma loucura. Se já era uma loucura antes, né? Porque assim, eu trabalhando na empresa, o único vínculo que eu tinha com a empresa era a rádio. Uhum. O Nextel. Então, ele só ia saber onde eu estava quando eu atendi e falava... Quando você parava para atender. Tô na Berrine, tô no Ibirapuera. Aí eu ia falar pro cara onde eu estava. Hoje, tem localizador, né? Tem. A empresa sabe certinho A empresa sabe exatamente rota. onde você tá, você não consegue nem Se mentir. entregou, lascou, né? Não tem como. E eu dava dessas, cara. Porque assim, como eu fazia teatro, tinha os momentos que eu precisava estudar. E minha prioridade era o teatro. E Você só precisava do dinheiro para se Só manter. precisava do dinheiro. Era o teatro e meu objetivo artístico, meu trabalho artístico. Esse era o meu objetivo. Então, eu dava minha prioridade pro meu espaço, um tempo vago para eu estudar. Uhum. Então, eu fazia os corre... Mano, eu trampava numa velocidade incrível, velho. Uma XTZ, para quem conhece São Paulo, eu já fui de Santana para São Bernardo e Vila Leopoldina e voltei para Santana. Era uma entrega em cada ponto. Em 1h30. Caraca. Com uma XTZ Era 125. corredor que só por Deus, né? Não era nem corredor, era abrir o buraco mesmo. Não, mas a questão maior é que assim, a XTZ ela tem o guidão maior, Mais largo. né? Mais largo. A CG nem tanto. E além disso, tem a galera que pegava a CG, mas Isso. que Que encurtava o encurtava guidão, ainda assim. pra passar nos... Mano, eu tenho uma aflição de ver a galera andando desse jeito, cara. Porque estabilidade Você quase perde, zero, perde né? tudo, cara. Mas beleza. E aí eu queimei o filme com os caras. Os caras falaram assim, não corre assim não, ô Danilo, mano, não. Ô, você tá quebrando, você tá passando nosso filme aí, porque a gente tá fazendo em 2 horas. Você tá aumentando a quantidade de entrega, não deda nós não, né? Então eu fazia tudo o mais rápido possível, porque aí eu tinha tempo de sobra para estudar, para fazer um corre de arte e tal. E aí ligava o rádio, onde você tá? Eu falava 3, 4 endereços antes, né? E eu já tinha terminado tudo. Eu tinha feito 5 endereços já, eu falava, tô no primeiro, tô aqui em Diadema ainda, cara. Ainda vou ter que ir para São Caetano, São Bernardo, que eu fazia a Grande São Paulo, e eu voltava para Santana. Então, eu dava uma enrolada, um trampo que eu fazia em 1 hora, a galera dava 5 horas pra gente fazer. Nossa. Então, eu fazia tudo em 1 hora, voltava para Os casa outros e ficava 4 estudar. Tinha tempo, né? Dormia, descansava, fazia o que eu precisava fazer, fazia os corre lá. Na verdade, os motoca, que era os bons mesmo, nesse tempo livre, eles pegavam outras OSs e ia fazendo entrega. Então, ganhavam um troco a mais. Isso não era permitido, porque se você está num contrato e faz OS por fora, você pode ser demitido se alguém te pegar. Sim. Mas a galera fazia. Era para ganhar um troco mesmo. Mas eu, ao invés de fazer OS, eu preferia ficar estudando, porque o dinheiro que eu ganhava já dava para bancar os estudos e a minha vida ali. Que sua prioridade me era outra, alimentar, entendeu? Beleza. Eu cheguei a pegar uns trampos a mais, assim, só pra concluir que é loucura, velho. Imagina. Só pra provar, Loucura. coisa de louco. Não, E você ficou quanto tempo nesse período de vida de motoboy aí? Assim, em 2009, eu cheguei a pegar alguns meses, uns 2, 3 meses, trabalhando para uma empresa de engenharia, que eu ficava em casa. Quando tinha trampo, eles me ligavam, eu corria na empresa, pegava, fazia entrega e voltava para minha casa, ou Office devolvia. Era tipo um office boy, era coisa rápida. Durante o dia tinha 1 ou 2 só. Mas em 2010 foi quando eu comecei a trabalhar na empresa de motoboy, e aí eu fui até 2015. Ileso? Sem acidente? Cara, eu tive, assim, não existe quedinha de moto, né? Tô aqui pra provar que não. Não existe quedinha de moto. Os acidentes que eu tive de moto foram os bagulhos mais estranhos, né? O mais estranho foi o que eu bati no para-choque do caminhão e continuei em pé, né? Na Castelo Branco. Mas você Caralho. chegou
Pular o guidão assim e cair de pé? Não, só rabiou. Não, é, só. rabiou. Ah, tá. Eu comecei eu tava no corredor, tinha as motos, então eu seguia. Eu gostava muito de puxar corredor, eu puxava, velho. Eu era o que puxava. Porque quando Abrindo tava... buraco. Ele é o louco, que Abriu quando eu tô buraco. lá em São Paulo, que tá o bi, eu entro, solto do que eu dou uma esticadinha pra direita, pra esquerda, que eu falo, passa bonde, aí eu entro de novo. E aí, não, eu gostava de... Mas esse dia eu tava em último, eu precisava fazer uma... Era pra fazer uma... Era sempre entrega que não era minha, cara, era sempre de outro motoboy. Eu tava em último na fila, e eu sei que na estrada você tem que dar um espaço de 4, 5 carros, porque se frear de uma vez, você não se acidenta, você consegue dar fuga. E eu via lá na frente um paliozinho querendo entrar e as motos passando e o paliozinho e as motos passando e o paliozinho eu falei, não, vai esperar eu passar. Não foi. Na minha vez não esperou, mano. Entrou, eu desviei. Moto grande, ela não joga muito. Aí eu fui tentando trazer, aí eu tava a primeira pista da esquerda e a segunda da esquerda, o corredor que tem as motos. E tinha um caminhão nessa pista aqui. A sorte é que entrou a lei de jogar o para-choque para baixo, mais para baixo. Porque entrava no para-brisa e matava a pessoa na cabeça, né? É. Foi mais para baixo. Só de ter ido mais para baixo, pegou no meu pé. Então eu comecei a derrapar, porque eu tava tentando jogar a moto não ia, começou a derrapar. A moto começou a ir de lado assim. Jogou pra ele. E começou a tombar, minha moto começou a tombar. Eu falei, mano, eu já vi tudo, eu vou entrar embaixo, O caminhão vou vai pegar passar no por pneu, cima. o pneu vai passar por cima. Em segundos, né? Segundos. Eu pensei nisso, meu pé bateu no para-choque, eu voltei e parei em pé. Caraca. Que Matrix. sorte. Foi muita sorte, cara, foi muita sorte. Mas assim, né, desse jeito. Não passava nem Não Wi-Fi. passava nada. Nem Wi-Fi. Aí eu mandei mensagem pra empresa. E aí, direito do trabalhador que se dane, cara. Porque eu mandava, mano, vem alguém pegar aqui, vem alguém pegar, me ajudar, não sei o que lá. Ninguém mandava nada. Eu peguei e voltei pra empresa, entreguei todo o trampo e fui pra casa, velho. E aí engessei meu pé. Ah, tá certo, né? E engessei meu pé. Mas aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, mas como eu era meio que CLT recebendo um troquinho, mas é complicado. Aí teve esse acidente, teve um que eu... Besta, é coisa besta, cara. Da Bandeirantes eu entrei pra uma ruazinha, eu tava 10 por hora, não é nada, velho. Eu tava procurando o número da rua, não sei o que lá, e tinha uma faixa, era muito larga e muito extensa. Falei, isso aqui é água. É água. Era óleo, cara. Esse era é o nosso óleo. medo. Olha fogo. Só que assim, Nossa, era medo. muito óleo. Então, o que será que passou ali para ter tanto óleo na via, né? Eu achei que era água. Eu tava assim... Foi passando em cima ainda. Não, Vou brincar um nossa. pouquinho. Eu tava assim, Mano, mas não sai rabiando. É isso aqui, ó. É de uma vez. E aí eu fui escorregando um quarteirão de costas, a moto escorregando junto comigo, e não parava nunca. Parecia que eu tava no gelo, assim, da Frozen. Vai, né? Aqueles buracos infinitos de desenho, né? E aí o mais incrível foi que, quando eu parei na esquina, tinha uma velha lavando a calçada, né? Sem hectarismo, tá ligado? Mas assim, ela tava lavando a calçada ali. Ela olhou pra mim, como se eu tivesse feito alguma besteira, né? Como se eu tivesse... Tipo, cair de propósito, senhora. Né? Vai parar aqui no seu Não, pé. não, eu tava dando um grau aqui, caí. Não, ela ficou brava porque eu caí. Né? E fechou tudo e entrou pra casa dela, ao invés de socorrer. Um cara tava vindo, ele me deu um paninho, me ajudou a limpar o óleo. Eu não me machuquei, eu tava com a jaqueta protegia bem. Só saí escorregando. A única coisa que eu rasguei um pedacinho da calça. A moto ficou inteira. Porque o óleo fez você cair, mas ao mesmo Faz tempo... deslizar também, ele né? deslizar. ele fez deslizar, não teve atrito, né? Nossa, mas foi muito louco, assim. Eu já tava no chão. Eu tava assim e de repente já tava no chão escorregando. O cara. óleo é todo medo de motociclista. Todo É medo. péssimo, eu falo cara, pra é ele. péssimo. A gente tá viajando, pegou uma chuva, eu falo pra ele, agora segura, meu filho, porque daí com chuva, água, a gente não enxerga se tem óleo ou não. Não vê. A gente só vê quando foi chão. O chão aí a gente já percebeu. Eu já peguei óleo que assim, que é só uma pocinha bem pequenininha, que a roda escorrega, mas você sente ela travar quando volta pro asfalto. Porque daí Aí Só dá aquele eu escorregadinho, paro só- só pra respirar que eu tô em pé aqui ainda. E Não vou conta uma infartar. coisa pra gente. Você ainda tem moto hoje? Não, a minha moto, eu troquei a XTZ por uma Crosser em 2015. Consegui pegar minha primeira moto, a segunda moto zerada, né? A XTZ só tava a alma, cara. Quer dizer, só tava a carcaça, a alma tinha ido embora, né?
Eu tinha dado o nome dela de Zezé Mota. Zezé Mota? E aí, eu peguei a Crosser, que era Sugar. Uhum. E na pandemia, ficou parada, porque eu tava com a moto com o carro. O carro eu tava usando para viajar com mala, com não sei o quê, para ter mais conforto, porque chegou uma hora que eu senti falta de ter um carro para fazer algumas coisas. Principalmente nas chuvas? Principalmente nas chuvas. Mas continuei com a moto, porque para eu fazer alguns trabalhos era mais fácil, bem mais rápido. Mas na pandemia, como eu não estava mais saindo, a roda começou a enferrujar, a bomba de gasolina estava com defeito que não marcava a quantidade de combustível, ia ter que consertar tudo, mas ela estava se deteriorando. Parada, né? Parada. Eu falei, mano, eu vou vender, porque se demorar muito para eu vender... Ela vai estragar de vez. Ela vai estragar de vez. Não tem mais nada para vender. Vai desvalorizar e fechou. Eu vendi e agora eu tô sem. Eu tô louco para comprar outra, cara. Só que assim... Mas qual que é a moto do sonho agora? O spoiler, a moto dos sonhos. A minha primeira moto dos sonhos é a Shadow. Você é como que eu vou falar? Customizador. Customizer. Quem gosta de custom, Crepaldi, que nem você, velho? Costureiro. Quem gosta de custo é velho. É velho. Gosta de custo é velho. Né? Isso foi em 98. Foi a primeira vez que eu vi uma Shadow. 98? Acho que era, cara. 98, 99. Uma Shadow 750? Tem a 650. Isso, mano. Porque eu vi a Shadow roxa. Que ano que era a roxa? Que era por ano, né? As cores. Mas a roxa, cara, eu amava aquela moto que eu via lá eu indo pra faculdade, eu fazia faculdade de música na FMU, lá na Liberdade. E tinha uma loja de moto que eu passava pela loja e via a Shadow e eu era louco pra ter a Shadow, cara. Esses negócios de ver loja no meio do caminho é complicado, né? Complicado. Mas aí, como eu só fui comprar... Eu comprei uma CG, eu tive uma CG em Jaguariúna, só que roubaram a moto, 3 meses de uso, levaram ela. E aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu morei 1 ano em Jaguariúna. Quando eu voltei pra pertinho. do lado. Quando eu voltei para São Paulo, eu comprei a XTZ. E quando eu comprei a XTZ, eu comecei a me atentar para as motos trail. E aí, o meu maior sonho é a moto que eu não posso ter. Por que não? Que é porque tá em São Paulo, né? Tem isso. São Paulo, vai embora, cara. Que é é 66, cara. Que vem depois da Lander. Ou eu queria a Lander... Ou a depois da XT99, não. Nem vou lembrar. Nossa, agora fugiu do meu nome, hein? Jesus, galera. Mas peraí, gente. Escreve nos comentários aí pra gente que fugiu o nome da moto. Fugiu aqui de todo mundo. Porque... Eu até mas é Yamaha. É Yamaha. Yamaha. Né? Como ficou distante, assim, eu teria que pagar um seguro pra poder ter uma dessas, né? Mas eu gosto da Triumph, da BMW, eu pegaria até uma Tenere, sabe? Olha, eu te falo aí, pra você voltar aí, a Haiju tá lançando aí umas crossover. A Suzuki também trouxe umas 800 Suzuki tem umas boas. Aí, Agora, graças a Deus, tem bastante moto. E aí, agora no Festival Interlagos, já dando spoiler aí, que já passou, vocês vão ver esse episódio, já passou... Tem mais 3 montadoras lançando lá, viu? Tá vindo marca italiana. Tem Morini chegando. Tem elétricas, tem Big Trail elétrica chegando no patrocínio mercado. o Barnabé do Brejo? Nós aqui também tá precisando, não sabe? Então, vocês aí, montadoras novas, vem patrocinar aqui. O Barnabé, a Ju, o Luan. Pois Estamos precisando. Obrigada. Até Eduardo, que não anda de moto, ele anda de tonguinha. Tô precisando de um patrocínio. A Dudu é uma Vulcan 650. A Vulcan, eu gosto da Vulcan. Sonho. Você tem a dessa? Não ele só é apaixonado. Esse é o sonho dele. A gente fez um review. Linda também, cara. A gente fez um review com a Vulcan, ele não queria deixar a gente devolver, não. E aí, libera a Vulcan 650 pro Barnabé aí fazer um test rider. Olha lá, fazer Vamos um conteúdo. Eu faço uma música exclusiva pra vocês. Eita, Vigeco, olha Kawasaki, Soninha. E aí... E vamos voltar ao nosso tema aqui, senão nós vamos ficar o dia inteiro, porque aqui é aquela história, aí começa e termina 4 horas depois. Mas de motoboy, eu tenho muita história de motoboy, cara, muita, velho. Eu cheguei a ficar, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas eu cheguei a ficar 12 horas em cima da... acho que mais de 12 horas, das 8 da manhã à meia-noite, trabalhando, sem parar.
Ah, sim. Em cima da Não, moto. assim, a gente fica viajando. Assim a gente fica Vai viajando. viajando, mas trabalhando. Viajando, eu fiquei 26 horas em cima da moto. Nossa. Ah, não, mas assim também não exagera, né? Na, Porque C- daí não é na, corpo C- que na aguente. XTZ. Não é corpo que É, aguente. Eu tava pescando de olho aberto, assim, ó. Que louco, louco. Motoboy, cara, eu falo que eu tenho um carinho muito grande pro motoboy, porque a gente viajando a gente sabe que cansa. Cansa. Mas o cara encara aquele estresse do trânsito Estresse, todo o tempo. Porque a hora que você tá na pista, você não mano. tem todo aquele estresse, né? Às vezes você dá uma viajada, porque não tem mais carro e tudo mais. Mas o tempo todo, cara, 12 horas, E 16 freia, horas. e vai, é trânsito, é corredor, vira pra direita e pra esquerda. E o cara aí. sai de manhã, volta pra casa, almoça ou come na rua, depois ele pega outro trampo à noite, que hoje é assim, entrega pizza, chega em casa meia-noite, 1h da manhã, cara. Não, tinha o pessoal que trabalhava comigo, eles falavam assim... Pô, você acha que eu comprei minha casa própria por quê? Porque eu trabalho o dia inteiro aqui e ainda vou fazer a pizza à noite. É isso aí. Você tá louco, É o verdadeiro brasileiro, né? Pois é. Você tá falando o quê? Que você só saiu do motoboy. O cara que é? O cara é roteirista, ator, cantor, compositor, instrumentista. TikToker, Instagram aí. Diz que o jogador bom é aquele que bate o cruzamento, faz o cruzamento e cabeceia pro gol. Cara, você toca bateria, canta, percussão, faz tudo, não precisa. Você é banda mas aí inteira. tem uma coisa, até você puxando um gancho desse aí, porque eu, a respeito da minha arte, eu dou minha vida pela minha arte, cara. Eu vou pras cabeças, não importa o que eu tenha que derrubar. De motoboy, era só um trampinho, entendeu? Então, teve uma vez que me tiraram da minha rota pra ir na... Pode falar o nome de empresa? Claro. Fui na Denigres, acho que era Denigres, se não me engano, na Aricanduva, para pegar uma peça para levar para não sei aonde. Porque eles tinham os motoboys de contrato, só que estavam todos na rua e precisavam de uma OS à parte. Peguei, beleza, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, tinha que levar uma peça que era maior que uma impressora e colocar na minha moto. Eu nunca andei com baú, porque se eu ando... A minha moto, ela inclinava muito nos bolsões. Ela não fica em pé. Ela não tem aquele pezinho duplo embaixo, é só pro lado. Então eu não usava baú, porque senão eu não conseguia parar nos bolsão. Aí o cara falou, não, mas você não tem a aranha aí? Eu falei, não, dane-se a aranha, eu não vou colocar isso aí na minha moto. Não, mas aí passa com fita. Eu falei, não vou fazer isso, velho. Aí... É sempre jeitinho. Aí tinha alguns motoboys lá esperando pra já sair. Eu conhecia um monte lá, que sempre tinham da mesma empresa. Aí falou, mas os motoboys levam, por que você não vai levar? Eu falei, os caras levam porque eu sou um otário. Eu não vou levar, não quero cair, não quero me acidentar, eles levam porque são otário. Isso aqui é trampo pra levar de carro. Não, eu gritava com os caras. Meu chefe me ligava, eu gritava com o meu chefe. Falou, não vou, não é isso. Aí eu ia embora e falava, mano, tô ferrado, o cara vai me Perdi matar. emprego. Eu chegava no dia seguinte lá como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei, é? Aí eu comecei a montar em cima do meu chefe. Ele falava um negócio, eu não vou. Eu gritava mesmo. Não vou, não, eu acabei de sair do endereço, eu não vou voltar. Fica quieto aí. E vazava, fazia só o básico, mano. Fazia o básico. Não me matava. Voltando a falar, né? Não criticando os motoboys, né? Mas é porque a sua prioridade era outra, né? Era outra. Mas, assim, eu não ia fazer... Porque, mano, você viu os caras lá que levavam uns bagulho muito grande? Sim. E esse Quando acidental, balança, o quê? você vai, Não, cara. vai. Eu dirigi, eu pilotei moto com baú. Não é a moto fácil, não foi feita mano. pra isso, né? A moto não foi feita pra isso. A gente não é que pra ficar vai rebolando. adaptando, né? E Eu aí não coloca posso. muito peso Vou atrás. falar isso, porque eu piloto com 3 baús de alumínio. A gente sabe que não foi, né? Não adianta. A gente faz. É que certas curvas a gente... Não, é claro que o motoca que trabalha sempre com baú, uma hora ele se acostuma. Aham. Mas, velho, pra se acidentar é muito mais fácil, cara. Sim. Não, eu sei. Não, é uma profissão de risco, né? A gente sabe disso. Mas não, o meu trampo eu faço de tudo, cara. Principalmente no TikTok. Eu sabia editar um pouquinho de vídeo antes da pandemia, tinha uma noção. Mas na pandemia, como a gente ficou muito em casa, a minha empresa... Eu agradeço demais a Fábrica de Cultura porque eles deram uma assessoria pra gente trabalhar em casa. Então, a gente dava aula online. Então, como eu fiquei em casa o tempo inteiro, dava para estudar. Tinha muito tempo para estudar e muito tempo para produzir. E aí, eu comecei a desenvolver o Adobe Premiere. Aprendi um monte de coisa de edição. Tenho amigos que trabalham com edição, então eles davam algumas dicas. Então, fui para as cabeças. Aí eu baixei agora, eu edito pelo CapCut. Fácil. Que é tudo pelo celular. Fácil. Tem que ser rápido, né? Rápido. Porque assim, eu vou na minha casa, gravo
Agora nem tanto, porque minha filha nasceu e aí... Barulho de neném, corre, é mamadeira. Corre, é muito trabalho. As você não cólicas. dorme. Ixi, o bagulho é doido, né? E aí... Me perdi. Sim, eu faço uma gaveta, vídeos de gaveta. Então, o ano passado eu estava lançando vídeo todo dia. Então, eu faço um monte de vídeo de gaveta, fico no celular, editando. Na hora do almoço, eu vou lá, edito um pouquinho. Intervalo do trampo, que a gente tem um lanchinho lá rapidinho, edito. Edita um pouco. Acabou o trampo, termino de editar, publico, já era. Já foi Onde eu tiver, dá para editar, porque é tudo no celular. Sim. Entendeu? Então, aí eu aprendi mexendo no CapCut, porque eu tive que apanhar muito com o áudio, porque o áudio não saía com qualidade. Né? E você para áudio deve ser um caca, né, cara? Porque você é músico, cara, instrumentista e tudo mais. O pior é que... É o pior crítico que tem na face. O ouvido dele deve ser muito afiado, né? Pois é. Pra qualidade de som, eu consigo identificar se tá bom ou se tá ruim, mas eu não consigo desenvolver para ficar melhor. É isso que eu apanho, Mas aí cara. Que falta prática lá no equipamento. Exatamente. No equipamento, no programa de edição, né? Sim, na verdade, tem precariedade da aparelhagem que eu tenho. Entendi. Então, eu tenho um microfone, mas eu não tenho uma interface, que é caro, né? Comprar interface é ter que aprender a mexer na interface. Mais coisa. Perder mais tempo. Putz, é complicado. Vamos dar uma dica pra ele. Esse daí eu posso te ajudar. Eu quero. Isso nós ajudamos. Preciso. E o legal, então, na verdade, é que a parte do motoboy, então, veio na sua vida para você poder usar de degrau para chegar... Exatamente. A conquistar a sua parte, na verdade, de artista, né? Que, cara, eu não sei nem o que te chamar aqui, né? Tanta coisa que você faz. É artista. Porque, assim, eu queria ser músico. Tá. Aí, quando eu entrei pro teatro, eu conheci o circo também. Quando eu conheci o circo, aí eu descobri, porque mesmo fazendo música, chegava um momento que eu entrava em depressão, eu dava uns conflitos no meu cérebro, que eu falava, eu amo música, mas não é isso que eu quero fazer. Aí, quando eu entrei pro circo, eu descobri, eu não sou músico, eu sou artista. A música só agrega no meu trabalho, entendeu? Entendi. E aí eu me conformei com isso. Foi quando eu fui fazer o teatro que o meu avô tanto falava para eu fazer. E o curso de teatro durou de 2010 a 2012. 2 anos. Aí eu pensei assim, não, eu começo agora a trabalhar de motoboy, aí eu vou entrar no teatro, eu vou conhecer um monte de gente, de repente eu consigo um trabalho no teatro, eu vou ganhar dinheiro com isso. Vou aparecer na Globo. Nossa, velho, nem SBT, a pau, velho. Que ilusão. Record. Que ilusão, mano. Nossa, os caras, os meus colegas de arte lá, tudo mais quebrado do que eu. Tudo um bando de vagabundo, mano. Trabalhava tudo com coisa que não era arte, tudo. Tinha 2 ou 3 só, que trabalhava exclusivamente com arte. Mas o resto era tudo curioso, uns negócios. E, mano, não dava liga. Beleza, só que aí acabou o curso e eu continuei trabalhando de motoboy. Eu achava que eu ia trabalhar 1 aninho, 2 aninhos de motoboy. Foi até 2015. Que aí, em 2013, que eu consegui uma escola para dar aula de circo, no Ipiranga. E aí, eu não pude largar, assim... Tudo de uma vez, De uma vez. Vai que dá errado, tem né, que cara? Tem que dar um devagar. pouquinho. Ainda mantive em 2014. E aí, em 2015, falei, não, agora eu consigo realmente... Viver da arte. Viver da arte. Porque, assim, eu comecei a dar aula nessa escola, e aí eu conheci alguns professores, e aí eles começam a indicar, pode me substituir em tal escola que eu dou aula? Aí eu ia lá e substituía. Chegava lá, conhecia outra pessoa, e substituía em outro lugar. Aí vai ficando conhecido, aí eu indico De moto outro. ainda, cara, mano, de moto eu dava aula um dia no Ipiranga, aí eu vinha pra Jandira, dava aula em Jandira e voltava pra dar aula no Ipiranga de novo. Se eu não tivesse de moto, não ia dar certo. Não, imagina. Aí tinha umas horas que eu dava aula na Aclimação, aí eu ia dar aula lá na Moca, depois eu voltava em alguma escola na Vila Leopoldina, que tinha uma academia que dava aula de circo dentro da academia, e voltava para Ipiranga. E era tudo de moto, cara. Então a moto ajudou Ajudou. o Barnabé do Brejo. Olha só. Primeiro Danilo. Calma, não chegamos no Barnabé ainda. Estavas no processo, tá no forno tá no ainda. processo ainda do Barnabé Tá no flow, do Brejo. tá no flow. Tá no flow. E aí a gente pesquisou sobre você, claro, e você já deu aí algumas dicas. E parece que foi a sua mãe que te influenciou muito na música, né? Sim. E aí a gente quer saber se na sua casa você era influenciado aí, já era
um brejo vibes? Era um rock? Era um sertanejo? E aí, diga pra nós. A minha mãe me influenciou na música desde que eu nasci, cara. Então, ela gostava de música, ela chegou a estudar piano. Então, E quando ela descobriu que eu tinha facilidade com música, que eu tirava música de ouvido e tal, ela me estimulou muito, né? Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Ah, novinho. E aí, meu pai, ela tinha vontade de me colocar numa escola de música e a gente não conseguia. Quando ela faleceu, meu pai teve condições e me colocou numa escola de música, aí eu fui desenrolando. Já o Barnabé, o meu avô, ele cantava uma música desde que eu nasci, que era a música da Véia e o Tatu. E eu não sabia que essa música era dele, eu achava que era de cunho popular, sabe? Que todo mundo conhecia. Mas meu avô que tinha feito essa música. Ah, que legal. E aí, quando eu fiz a minha primeira banda de rock, em 95, 96... eu queria musicar e fazer um punk rock dessa música. Só que eu era muito primário com música, eu não consegui. Eu falei, nossa, que é difícil, não consegui. Em 2006, eu fazia capoeira. E eu fiquei com o ritmo da capoeira na cabeça. O que esse homem não fez na vida? Caraca. Daqui a pouco eu vou achar que ele tem 100 e poucos anos. A galera... E se eu te falar que é a nossa idade? Então... Não, o pessoal na internet acha que eu tenho 89 anos. Fala que eu penso que eu tenho neto. Não, o neto desse tio aí deve ser muito feliz. Né? Aí eu voltei com um negócio na cabeça e falei, pô, mas os acordes são simples, são só 3 acordes. Por que eu tava com tanta dificuldade, sabe? Chegando em casa eu criei, eu idealizei o personagem, musiquei a letra do meu avô no violãozinho, pá, assim que deu tudo certo. Mas o Barnabé, a influência dele, na hora ali, foi o Ventania. Mas o Ventania, ele já é uma persona, ele já é daquele jeito. O Barnabé não sou eu, o Barnabé é um personagem. Sim. Né? É bem diferente. E eu queria fazer o reggae do brejo, alguma coisa assim. Eu ia falar um monte de coisa relacionada com drogas e tal, da loucura, né? O brejeiro, Ai, que não ia sei o ser, que ó, lá. Se falar de droga hoje é cortado as redes sociais, Aí né? eu tava indo por esse lado, mas eu ia fazer um personagem musical. Eu ia só cantar. E quando eu entrei pro teatro, eu falei, não, velho, é um personagem humorístico, tem que desenrolar essa ideia. Mas aí eu fui evoluindo com ele, fui evoluindo as ideias, eu desenvolvi a voz dele, porque no começo era de um jeito, hoje a voz é outro. O figurino no começo era com o tempo foi evoluindo, fui mudando o figurino, fui entendendo. Aí eu descobri, a barba também. No começo era só o cavanhaque. A gente viu seu agora comecinho lá. Aí, mano, aí eu descobri em 2000, eu acho. Logo que eu apareci no SBT, eu fui no Astros no SBT em 2009. E aí meu pai falou, não, tem um cara lá que ele tem um estúdio, que ele é famoso, esse cara, o Borba Gato, o Carlinhos Borba Gato. Vai lá, vai conversar com ele. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, meu pai falou, não, porque ele também toca as músicas igual a sua, não sei o que, ela não estava entendendo. E ele toca banjo, o Carlinhos Borba Gato. Foi quando eu descobri que o ritmo do Barnabé, o que eu queria fazer de verdade, é o bluegrass e o hillbilly, que é do sul dos Estados Unidos, que é como se fosse o caipira nosso aqui. Sim. Né? Os rednecks e tal. Eu fui descobrindo isso com o tempo, cara. Porque quando eu desenvolvi o Barnabé, eu pensava só em desenho animado, mas não sabia o que era o estilo. Aquele desenho animado lá, ô Zé! O Zé. Tipo, tem a família Buscar Buscar Pé, tem Pé. o... Imagina, eu não sou dessa época. Tem os personagens que aparecem no Pica-Pau, tem os personagens que aparecem no Tiny Toons, nessa linha aí, e eu fui pra esse lado. Mas o abrasileirado que eu tive foi o Chico Anísio, ele tem um trabalho de 1970, 77, se eu não me engano, começou, que era o Baiano e os Novos Caetanos. Ah, sim. Que é a inversão do Caetano e os Novos Baianos. Uhum. Ele cantava junto com o Arnô Rodrigues e tinha umas músicas mescladas de humor e músicas mais sérias e tal, com poesias. Mas a música da Perereca, do Chico Anísio, foi a que me trouxe... Que me falou, levantou, né? Você ficou preso na perereca do Chico Anísio. Perereca. Porque assim, eu vi... Isso foi bom, aí faz um corte. Preso na perereca, Barnabé, preso na perereca do Chico Anísio. Eu ouvia um barulhinho de mola, né,
Chico Anísio cantava assim, ia peieca, cantava assim, fazia um barulho de mola. Eu falei pro meu avô, pô, mas que é esse instrumento aí, que esse barulho aí? Aí meu avô falou, é o berimbau de boca. Eu falei, que legal, não tinha internet, como é que eu vou pesquisar o berimbau de boca? Quando chegou a internet, eu fui pesquisar o berimbau de boca. Não tinha, porque... É um instrumento, será que muito antigo? Não, ele não é popular no Brasil. Na verdade, eu acho que ele foi inventado Ele de necessidade, né? Ele é um instrumento datado de 4.500 anos antes de Cristo. Ah, beleza. Novinho. Ok, né? novinho. Começou com bambu e aí foi desenvolvendo pro aço. Eu não vou saber dizer exatamente isso. Eu conheço um pessoal que manja muito da história do berimbau de boca. Mas assim, na Europa tem bastante, no Japão, no Chile, nos Estados Unidos. No Brasil não tem. Tem no mundo inteiro, menos no Brasil. Então, sinceramente, é a primeira vez que eu escuto falar disso. Né? E aí, é esse daqui, ó. Berimbau de boca. Rapaz do Amor, achei que era um abridor de abrir garrafa. Aí eu comprei... Dá pra dar um zoom aqui, ô cameraman. Eu comprei, cara, e eu não sabia tocar. Porque assim, eu descobri que o nome em inglês é Jawarp. Mas não é a seta do amor também? Foi você tá aí? voltando pra ele? Pode ser. É, né? Você que escolhe o que ser. Quer dar uma olhadinha? Pode ver. Que caraca, mano. E é pesado, amor. É de chumbo. de aço. Deve vir. E tem vários modelos, tá? Eu não sei se eu tenho outro aqui. Nossa, mas agora eu quero Tem saber outro. como é que toca Esse aqui esse é negócio. mais artesanal, é mais trabalhadinho. Berimbau de... Né? Esse aqui é do pessoal que manja de berimbau que eu conheço lá, o Sidney. E eles... Se tu me falasse isso, eu achei que ia ser metade de um compasso. como facinho. Né? Aí eu falei, mano, berimbau de boca eu não achava de jeito nenhum. E nas minhas pesquisas no YouTube, as mais recentes, assim, em 2009, aí que eu descobri que era Jawarp o nome. Jawarp! Aí eu achei, cara. É, claro. Aí, quando eu descobri que o nome em inglês era... Tinha uma loja em São Paulo, na Santa Efigênia, vendendo. Aí eu falei, vou lá, vou comprar. Chegou lá, mano, era o equivalente a 500 conto hoje. Caro? Caríssimo. Eu falei, eita, pega, velho. Eu achei que ia ser minha fiquei reca. assim, falei, compra... Eu falei, Ninguém mano... conhece, vai ser 10 pila. Falei, se eu comprar, eu vou ficar endividado, eu vou acabar com a minha vida, velho. Eu fiquei muito tentado, mas eu não comprei. E o meu irmão, que é da internet, que é do computador, de TI e tal, e manja mais do que eu, ele descobriu de comprar no eBay. Aí ele trouxe o primeiro pra mim. Só que não tinha na internet onde Você não ensinava. tinha nem o nome, como é que você vai saber como toca? Não sei nem tocar. E eu sabia que era pra fazer assim, mas e daí? Ferrou, cara. Aí eu saía pra balada e ficava à noite lá. E ficava lá, o pessoal conversando e eu lá. Até a hora que eu entendi. Falei, mano, tem que encostar os dentes aqui. Porque o dente, ele vai vibração. proporcionar a vibração. Aí faz esse barulhinho aqui, ó. Você tá de brincadeira. Não, você não vai comprar um desse. Não. Olha o do Luan. Cara, que legal, velho! É muito da hora legal, esse né, negócio. Eu era louco pra ter esse negócio aqui. Louco, mano. Cara, eu quando não você sabia que o pensa- som era daí, cara. É daqui. Os sons de sonoplastia, essas coisas. sim, nossa. Porque acho que olha quando só. você pensa, falava, deve ser tipo uma gaita, né? Você tentava tirar um som soprando, né? Exato. E aí... E aí, assim, eu aprendi a tocar sozinho, porque não tinha nada na internet mostrando, e fiz um vídeo. Esse vídeo bombou, Claro, não porque tem. não tinha. Depois que eu fiz esse vídeo, aí eu descobri que tinha um outro... Não vou lembrar o nome dele agora, mas tinha um outro rapaz que ele ensinava a tocar o berimbau de boca também, porque aí o algoritmo da época começou a jogar a gente pra se Próximo. encontrar. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas eu sei que tem o vídeo dele. Só que o meu vídeo ultrapassou o vídeo dele. Porque eu comecei a vender o berimbau aqui no Brasil. Então, eu era uma ponte, porque eu conseguia trazer de fora e vender para as lojas de E hoje, instrumento então? musical e pelo Mercado Livre. Então hoje tem muito adeptos desse instrumento. Tem um monte. Assim, já devia existir. Mas como não tinha internet, eu não sabia que eles existiam, entendeu? Entendi. Era mais difícil achar, né? Tanto que, assim, tem no Brasil, tinha, né? O Eduardo Roveri é um rapaz artesão
que ele fabricava berimbau. É que ele faleceu há poucos anos. E ele fabricava berimbau de boca aqui no Brasil, mas no estilo nórdico. Tá. E a galera da Europa preferia comprar o dele, que tinha uma qualidade melhor do que era vendida, fabricada lá na Europa. Caraca, Então ele era muito reconhecido lá fora. E a família dele ficou sabendo que ele era reconhecido lá fora depois que ele faleceu, porque Puxa. Porque não tinha contato, né? não tinha Ninguém contato. sabia. Tem entrevista dele na Globo, se for pesquisar. Acho que é na Globo, sei lá. E eu fui conhecer ele pessoalmente. Ele me ajudou a fazer um ali rapidinho, para eu entender como que era. E eu fiquei de voltar para terminar meu berimbau e aprender a fazer outros, fazer mais vídeos com ele, mas ele acabou falecendo. Então o que eu tenho ali na minha casa é uma raridade. A pena é que não está funcionando direito, não tem como ir consertar. Quem sabe Isso no aí, né? futuro você vai lá devagarzinho. futuro eu vou lá, conserta. Paciência. mas dá até medo de mexer num negócio desse. Cara, complicado, velho. Virou uma Mas peça eu- rara, né? Virou, tanto que tem o pessoal que veio me pedir. Você não quer fazer um rolo? Eu te dou um berimbau novo, você me dá o do Roveri? Não. Eu falei, não, velho, Não. agora nem a pau, cara. Tá Virou parecendo assim, amor. aqueles quadros antigos. Te dou uma BMW, você vende a Judite? Posso dar a Juliana no lugar? Entendi. Você viu? Ele perde a esposa, mas não perde Não perde a moto. Judite. A Judite não perde. Tudo bem que ela é mais nova, 2011, né? Eu sou 1980. Não, mas é muito louco. Mas aí um amigo meu foi para os Estados Unidos, esse amigo da capoeira, é amigo de infância, ele virou professor, ele fazia um trabalho social no metrô Jardim São Paulo, o Rafael. E ele foi para os Estados Unidos, ele difundiu a capoeira lá, com o grupo dele, o Ginga Brasil. E aí, ele estudando numa biblioteca lá, ele descobriu e mandou o texto. Eu preciso achar isso, está no meu e-mail escondido lá. Que tinha um tocador de berimbau de boca no Brasil, chamado Barnabé, há muitos anos atrás. Só que é um berimbau que parece mesmo um berimbau de capoeira, que ele usa a boca como a cabaça. Então, é a corda, o arco, aí ele vai batendo assim. Vai ecoando pela e boca. vai ecoando pela boca. Tem vídeo de uma galera fazendo isso na internet também. Vamos ver se a gente Depois, rapaz, você coloca berimbau de boca, aí agora vem um turbilhão de vídeo, mano. Na fica época mais eu fácil. apanhei. Mas você vai ser o top lá, né? Agora eu não sei, viu, mano? A gente pesquisa. A gente vai pesquisar. Coloca aí no Google, coloca berimbau de boca, vê quem que aparece primeiro. Se eu aparecer primeiro, você vai lá e me segue no Instagram. Feito. Fala uma coisa pra mim. Então, na verdade, você teve uma banda lá no comecinho, nos 13, 14 anos, é isso? Não, eu tava com uns 15 já, por 15. aí. E como que chamava a banda? Legal. Descoordenados. 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 A gente queria, mano... Antes de aparecer o Mamonas, a gente já tinha vontade de fazer uma banda de comédia, Entendi. né? Só que não no nível dos caras. Quando eles apareceram, eu fiquei meio com uma raivinha, assim. Eu falei, mano, eu queria ser o primeiro. O cara roubou minha ideia. Tem uma ideia, poxa, cara. Vai. Mas eles duraram pouco, hein? Calma aí. É. Deixa eu ver aqui. Foi... Achei que eu Eu imagino o que você pensou, né? Eu não falei isso. Mas assim, eu tive a banda eu fazia muito cover do Green Day. Green Day, aí tinha Green Day também. Eu tocava praticamente Green Day. Você tocava Green Green Day, Day? Raimundos. Tocava Green Day também. Ah, entendi. E quando a gente estava enjoado, a gente tocava um pouquinho de Green Day também. E se a plateia ficava quieto, Green Day. Fiz umas musiquinhas próprias, tocava várias músicas da época, Cranberries, Metallica, Faith No More, tocava Nirvana, tudo que era da época dos anos 90, né? Mas a banda era eu, meu irmão na bateria, eu era guitarra e vocal. Eu não queria ser vocal, eu queria ser guitarrista. Mas ninguém sabia cantar, eu falei, eu vou me arriscar. Aí eu comecei a cantar aí. Aí eu fazia guitarra e vocal, meu irmão fazia batera. Aí tinha um amigo meu que fazia guitarra, que a gente conheceu, não era na internet, era BBS. Já ouviu falar da BBS? Não, o que A BBS era local. Para você entrar numa BBS, para eu entrar no seu EpaCast, eu tinha que digitar no DOS, no prompt, sim. o número do telefone para entrar no EpaCast. Se eu quisesse sair do EpaCast e ir para outro podcast, tinha que desconectar e ligar para outro podcast. Era uma comunidade, como se fosse um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, só que privado, né? Privado com linha telefônica. Nossa, vocês são muito velhos. Não, gente. nunca vi. Não, nunca. Vocês são muito velhos. Aí eu conheci o rapaz lá. E aí a gente tocava,
até que eu descobri que o meu primo tinha vontade de tocar baixo. Ele falou, pô, tá faltando baixo, vamos botar meu primo. Aí ficou eu, meu irmão e meu primo no final. Mas o ideal mesmo de músico era o meu. Eu que queria ir para as cabeças, eu queria ser músico, eu queria ser artista. O meu irmão e meu primo tenderam para a área tecnológica, né, computador. Achou que ia ganhar dinheiro. E ganham. Ganham. Mais do que eu, por isso que eu tô falando. Né, eles ganham bem, tão bem. Tão bem assessorados aí, né? Apesar de ter sempre vai ter um percalço, velho. Proletariado sempre vai apanhar. Mas eles estão melhor do que eu, porque eles escolheram uma área que... mais segura. Digamos assim. Infelizmente, a gente sabe que cultura no Brasil é complicado, é bem complicado. Sempre Enfim. que a gente tá nessa área, é complicado. E aí eu fui tocar violão e voz. Eu toquei violão e voz por quase 10 anos na noite. Até que chegou uma... Eu sou ariano, velho. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei se vocês acreditam em signos. Eu não acredito. Mas porque acredita, eu já falo, porque se você acreditar, você vai entender o que eu tô falando. Eu chuto o balde. Então, eu tava tocando uma noite, ninguém tava olhando mais pra mim, eu comecei a perceber o negócio, eu falei, pô, eu tô cantando música dos outros, pra uma galera que... Nem tá ouvindo? Nem tá ouvindo. Às vezes ouvem falar que eu tenho um bom talento, eu não sei se a pessoa tá falando a verdade, porque jamais alguém chegou pra mim e falou que eu tava tocando ruim. Nunca veio uma pessoa falar que eu tava tocando mal. Sempre vinha me elogiar. Aí eu falei, não, aí tá errado. Não é possível que todo mundo vai me elogiar. Aí eu larguei o violão, comecei a guardar, aí o dono do bar, não, eu falei, não, falei, eu vou embora, não vou mais tocar, não. Não, mas, então eu não vou te pagar. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu sei que você não vai me pagar, eu tô indo embora, não precisa me pagar. Eu tô saindo. Ele, não, mas por quê? Não, cansei, vou embora. Peguei as coisas e fui. Não fiquei nem no bar, porque normalmente eu ficava bebendo, eu fui embora, vazei. E parei de tocar à noite, não aguentava mais, cara, não aguentava mais. Chegou 10 anos tocando à noite, tocando a música dos outros, o que eu queria fazer não acontecia, não era reconhecido. Eu era compositor, tinha música, gravei CD, gastei dinheiro com CD e tal, não sei o que lá, e não conseguia ir pra frente, não sabia pra onde ir, não sabia onde investir, quem procurar. E assim, falar assim, não, você precisa tocar, você precisa aparecer. Pô, isso eu tocava de segunda a segunda, mano. É que a gente frequenta barzinho, a gente sabe, né? O pessoal tá lá pra conversar, pra se distrair, cara. então a música tá bem... É aquela história, né? É a hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Não Cara, tem o que fazer. não adianta, né? Não adianta. Tipo, a pessoa que tá lá, às vezes ela vai gostar de alguma música que você tocou, vai se identificar com você, vai trocar uma ideia, pô, você toca legal, não sei o quê, troca uma ideia porque gostou do músico e vai embora. Tipo, no dia seguinte, esqueceu, sabe? Mas eu não tô criticando quem faz isso. Não. Porque o ambiente é esse. O ambiente você vê o músico, curtir o que ele tá fazendo ali, o trabalho dele, ouvir, e comer o seu lanche, beber a cerveja e vazar, saca? Relaxar e ir embora pra casa. Você ir num lugar e ouvir o músico exclusivamente... tem os ambientes certos. Tem os ambientes certos. Também. Vamos lá prestigiar o amigo, fica sendo amigo, né? Nossa. Tipo, não tira o olho do Meus amigo. amigos não aguentavam mais ver eu tocar. Novo. Não tira o olho do amigo. A gente decorava até as músicas. Exato, já sabia até... Não, eu chegava assim na roda e falei, consegui um barzinho novo pra tocar. Os caras já começavam a sair de fininho assim pros lados pra não convidar. E aí, quando que veio essa virada sua de músico pra comediante, na verdade? Com o circo. Com o circo, quando eu comecei a trabalhar com circo. Então, em 2013, eu comecei a dar aula na escola. E nessa escola também tinha festa de aniversário. E nas festas de aniversário, a gente vendia pacotes. Os pacotes eram a galera entrar, o básico que era entrar e ter os monitores deixando você pular na cama elástica, subir no tecido, fazer malabarismo, brincar com algumas coisas. Ter uma vivência. Eu brincar nisso na minha infância. Era para ter uma vivência com circo. E aí tinha alguns espetáculos, alguns números. Aí tinha algum professor que fazia tecido, tinha outro professor que fazia uma acrobacia, tinha um professor que fazia malabarismo e tinha os palhaços. Então a pessoa que contratava o serviço do buffet lá escolhia qual trabalho queria. Quando tinha palhaço, eu que fazia o palhaço. Uhum. E eu comecei a fazer palhaço, mas de louco, porque eu não tinha feito curso de palhaço, né? Aí eu comecei a gostar muito, mano. Eu entrei no mundo do circo, foi a hora que virou a chave, cara. Foi a hora que virou a chave. E aí eu comecei a pesquisar palhaçaria, humor, comecei a ver vídeo na internet. Eu fui atrás de curso,
Fiz o curso de palhaço com a Val de Carvalho no Galpão do Circo, lá em Pinheiros. Fiz muita oficina de palhaço, porque cada oficina, o artista ele tem as técnicas que ele agrega de outras pessoas, que é o básico, mas, ao mesmo tempo, tem as próprias técnicas que ele desenvolveu, que ele que vai conseguir ensinar. E aí, por exemplo, tem as minhas técnicas, eu vou ensinar você. A minha técnica misturada com a técnica já antiga, que já é de praxe, vou passar para você. E aí você vai desenvolver a sua técnica com a sua vivência. Então, todo esse repertório que você ganhou, você vai agregar com a sua técnica e vai passar para o aprendiz, o próximo palhaço. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai desenvolver a própria técnica. E aí o negócio vai evoluindo. Vai evoluindo. Agora. Legal, né? Cada um vai tendo o seu jeitinho, a sua brincadeira. Tem os palhaços cômicos, os engraçados, Tem vários tipos os de palhaço. tristes, os felizes demais. E o mais engraçado de tudo isso que você está contando pra gente é que eu vou voltar lá no comecinho do nosso bate-papo de hoje. E seu avô tava certo, então. Tava super certo. Meu avô, o sonho dele era ser palhaço de picadeiro. Nossa. Então ele enxergou em você o negócio. Enxergou, ele sabia. É aquela coisa, velho. Mano, assim, você não é obrigado a levar tudo que os velhos te falam ao pé da letra. Porque eles viveram um outro tempo. Sim. Mas tem coisas que só eles enxergam, tá ligado? E só faz. Se você não gostar, você fala que não gostou e vaza. O problema maior é quando você fala que não gosta e a pessoa insiste. Não, mas você tem que fazer, você tem que... Por obrigação. Por obrigação, aí fica ruim. Aí não funciona. Tudo que eu fiz por obrigação deu certo. Então, eu não terminei nenhuma faculdade, porque eu fiz por obrigação, mas o curso de ator eu teatro. terminei, porque eu fiz por vontade. É. Quando eu tive vontade de fazer, provavelmente, se eu tivesse feito artes cênicas quando meu avô pediu, eu também não terminaria. Porque teria sido uma obrigação Porque na teria época. sido meio que uma Na obrigação. verdade, você teve que chegar num amadurecimento ali pra chegar naquela hora. Pois né? é, Tudo tem exatamente. sua hora. Tudo tem sua hora, cara. Mas aí você olhou pro espelho, olhou e falou assim: caraca, vô, não é que você tinha Tá razão. louco. Nossa, velhinho safado. E aí, vamos lá. O Barnabé é um tipo de projeto solo completo. E você faz um processo criativo, tudo sai de você, você desenvolve tudo, você tem ajuda. A minha única ajuda é a crítica que eu tenho das pessoas que veem meu trabalho, né? Tem muita coisa, tipo, eu tenho certeza que você tem várias ideias. Você poderia fazer assim, você poderia fazer assim, você poderia... Já foi me passado isso. Eu já tive esses pensamentos, porque eu tô há 18 anos com o personagem. Nossa! Tem vídeo... A idade quase É. da nossa filha, na quarta filha. Quarta filha. Tem um Quarta neném filha, de 18 anos. A quarta filha tem 18? Tem. Caramba, e a primeira? É o primeiro. O primeiro? 25. 20. Vai fazer 25 agora, dia 24 de junho. Aí depois tem um de 22, depois tem um de 21 e a menina de 18. Nossa. Sim, não tinha televisão em casa. Eu morava na roça, sabe? Nossa, Nós dormia cedo. eu tenho uma invejinha, assim, porque minha filha nasceu agora. Então, quando ela tiver 25 anos, eu vou estar, tipo, bem galinha, assim. Não, pra você ter uma noção, a gente já viajou com todos de moto. Que legal, Todos cara. já tiveram motos. Na verdade, a gente idealizou isso pra gente lá no passado, tá? Não foi... A gente sabia. E sabia que ia ser muito difícil, Uhum. né? Então, a gente... Não foi nada fácil, Não. mas agora a gente curte. E agora a Pois gente é. vê as outras pessoas que falam, vocês são loucos, não sei o quê, pastando enquanto a gente tá viajando. né? Não, tá curtindo, a melhor Mas coisa, também, cara. acho que até você achar Não, mas a sua companheira certa. tudo tem seu também. tempo. Tem... Porque 14 anos, Desde os 14 a gente tá junto. Não, eu pensei assim, eu só vou ter filho, a Manuela, né? E um beijo pra Clary, que é minha esposa. Se eu não falar isso, eu vou apanhar quando chegar em casa. Não, ele falou, gente. Ele falou, meninas, É. beijos. E agradecer o meu sogro e minha sogra, aí, o Cido e a Cida, que estão dando uma rede de apoio pra nós, que o bagulho é tenso, velho. Porque eu falei assim, eu só vou ter filho quando eu me sentir seguro, mano. Porque se eu tivesse tido filho 5 anos atrás, eu já tava ferrado. 5 anos atrás, eu já tava ferrado. É complicado. Saca? A gente nem pensou. Não deu tempo nem pensar. Se eu tivesse tido filho com 25 anos, eu tava lascado. Aí, nossa, 30 anos, nossa. Nossa. Nós não pensou, meu filho? E aí engatou primeiro, segundo, Quanto tempo terceiro, ela tá? quarto. Tá com 40 dias Isso hoje. Ah,
Tem que vinha pensar em essa vestir ela de menina. Bernabézinha. Já tiramos, já chamo o lugar que vende as blusas Ah, é? xadrez, Ah, já. essa eu quero ver. Vou fazer a Barnabezinha. E o Bernabé, então, veio de um projeto seu. Então, Tudo é seu. tudo meu. Tudo você faz. Você... Tudo faço, tudo, cara. Eu compus, eu tenho músicas próprias, porque o pessoal vê eu fazendo música do comentário, acha que eu só faço isso. Mas o Barnabé tem, eu tenho mais de 40 músicas do Barnabé. E a brincadeira do Barnabé era o seguinte, ele mora no Brejo e ele não conhece a cidade grande. Ele recebe os forasteiros, ele é super antenado no que acontece na cidade grande, mas ele prefere ficar no Brejo. E o Brejo, porque é um lugar onde ninguém mora no Brejo. Não se tem nada. É. Ninguém. Se a pessoa vai morar no Brejo, ela aterra tudo, faz aquela cagada lá e lá no final a casa começa a ceder, porque é vai tudo afundando. lagadizo, vai afundando. Igual tem uns... E aí tem os sapos coajando lá atrás. Igual tem uns condomínios aí que estão indo pro buraco, quase pro buraco, porque tem gente que tá tentando vender casa nos lugares aí e não consegue vender porque tá Moço, não ferrado. fala assim, não, que eu vou morar quase perto de um brejo. Não, perto de um brejo é uma coisa, no brejo é só o Barnabé. Aí eu comecei a pesquisar a fauna e a flora do brejo para contar as histórias. Como eu não vivo num brejo, essa é a minha dificuldade. Eu não tô nesse ambiente 24 horas. Eu sou da cidade. Então, eu tive que me conscientizar que o Barnabé é da cidade. Entendeu? Para poder fazer os vídeos que eu tô fazendo hoje. Entendi. Então, foi toda a minha evolução. Eu tive que me desapegar de várias coisas para chegar onde eu tô. Então, eu fiz a música da tartaruga, a música da coruja, a música da fuinha, a música do urubu, música do sapo, música do bicho preguiça, música do gambá. Então, tem música dos animais que vivem no brejo, que é desse habitat. O Barnabé tem 2 vizinhos. Esqueci da Perpétua, gente, desculpa. Eu vou ficar devendo essa. Poxa. Esqueci da Perpétua. Olha lá, o Foi diretor mal. tá fazendo assim, ó. Lamentável. Lamentável, mas tudo bem. Tem os vizinhos que é o velho e a véia. Né? Eu coloquei esses personagens por conta da música do meu avô. E que são os vizinhos do Barnabé. A véia, ela é super habilidosa, sabe fazer de tudo. Manja de erva, manja de plantar, manja do clima, manja costurar, manja consertar carro, manja Não sou consertar eu. computador. Ela sabe tudo, velho. O velho não sabe nada. O velho é um vagabundo que... Essa não sou eu. A única coisa que o velho faz de bom é a apicultura. Porque ele trabalha com o melado dele. Ah, tá. É tudo nos duplo sentido lá no brejo. Então, eu criei esse ambiente com as músicas próprias do Barnabé. E eu disparei elas pela internet e tal, não sei o quê. Mas quando eu era motoboy, que ainda tem essa história ligada com o Barnabé, eu não conseguia ouvir música por causa do barulho da moto. E ainda ficava caindo fone, era incômodo, mano. Uma vez ou outra eu conseguia, mas nem sempre eu desencanei. Então eu passava lendo outdoor, algum texto, coisa escrita em caminhão e tal, e eu ficava musicando o que eu tava lendo. Daí que veio a história. Daí que veio a história de fazer a música em cima dos comentários. Seu cérebro Nossa, também, né? imagina, 5 anos fazendo isso, cara. Na hora que chegou, eu falei, pronto, já sei o que eu tenho que fazer. Porque o TikTok é aquela coisa repetitiva. Sim. É sempre a mesma coisa, a pessoa dançando do mesmo jeito, em vários ambientes diferentes. Então, por exemplo, tem o Bugalu. Um abraço pro Bugalu também, velho. Esse maluco aí, gente boa demais. Que ele faz as danças no metrô. Uhum. Então, é sempre... Tem épocas que ele muda de música, lógico. Não vai ser sempre a mesma música. Mas é aquele esquema. É a mesma musiquinha em lugares diferentes. Aí mudou a música, a dança em lugares diferentes. Eu falei, mano, o TikTok ele é repetitivo, cara. Sim. Porque que nem Exato. que era o pessoal andando e mudando de Exatamente. viagem, né? São as trends e tal. Eu tentei fazer trends, mas não dá, cara. A gente é velho. A gente não... Imagina. A gente não consegue acompanhar O algumas... raciocínio, né? O raciocínio, é muito louco. Mas eu falei, vou fazer isso, cara. Cada hora eu tentava uma coisa diferente. Cada hora eu falei, agora eu vou ter que achar, não é possível, mano. Achou. E deu certo. Deu Achou, certo fazer deu as músicas super com certo. comentários. E hoje o seu principal personagem é o Barnabé do Brejo. O Barnabé. Barnabé do Brejo. Barnabé do Brejo. E aí, eu fiz eu conheci a banda pelo TikTok também, o Tião e os Bravos. E eu vi que os caras se vestiam igual eu. Falei, olha... Nossa, que coincidência. Coincidência, mano. E os caras tocavam rock and roll nessa roupagem do banjo, bluegrass e tal. Eu falei, mano, a minha esposa falou, ó, esses caras aqui, que legal. Eu falei, puta, eu já tinha visto eles, cara. Vou trocar uma ideia.
preciso fazer collab, essas coisas. Vamos ver. Vamos crescer, Os caras ajudar curtiram a ideia, vamos fazer um trampo aí. Aí a gente fez um vídeo, eu regravei a música Velho e o Tatu com eles, fiz um clipezinho com eles, mas os caras curtiram o meu trampo e quiseram me agregar na banda. E eu falei, putz, mas o Barnabé não canta normal, né? Ele é meio engraçadinho. É engraçadão, tem a voz diferente, não vai rolar, cara. Mas eles insistiram, eu falei, vamos tentar, ninguém conhece o Barnabé mesmo. Deu certo, eu tô curtindo, tá rolando. Então o Barnabé no Tião e os Bravos é um, o Barnabé sozinho é TikTok outro. é outro. TikTok era outro. E tá rolando super bem, eu tô curtindo, mas vamos... A gente gostou dos dois. Te falo que a gente pesquisando aí, a gente adorou o trabalho, concorda? O legal é que, assim, vendo o seu trabalho e te conhecendo mais, né? A gente já sabe que você já foi já passou pela Globo, que eu comentei Globo, aqui, né? SBT, Globo, ó, SBT. Ratinho, Luciano Huck. Na MTV também. Na MTV. Eu só não apareci na Record porque era pra ser no programa do Tom Cavalcante, lá, o Ridículos, que ele fazia uma brincadeira com ídolos, né? Ele falava Ridículos. Eu gravei o programa, mas não foi pro ar porque ele cancelou o contrato, aconteceu alguma coisa que ele saiu ele da saiu, Record né? bem nessa época. Poxa, E vida, nem aí- pra esperar tu, né? E aí não homem? foi... Ele também não consegue ficar em lugar nenhum, né? Meu vídeo não foi pro ar na Mas Record. aqui ele vai, gente, no EpaCast, o vídeo vai pro ar com certeza. Isso aí. Viu? E você trouxe um instrumento aí, não trouxe? o Guita Lelê, já ouviu falar? Guita Lelê? Guita Lelê. É um violãozinho, tá escrito aqui dentro, ó, Guita Lelê. É verdade. É um ukulele de 6 cordas, né? E tem o sonzinho do ukulele, ó. Nossa, tem um... Que gostoso. Não lembro as notas certas aqui da música. Já lembrou? Esqueci a nota, mas tudo bem. Porque assim, eu falei, mano, eu ter que reaprender notas é difícil, cara. Eu quero uma coisa sim. mais fácil. Sim. Aí eu vi, tem 6 cordas, dá pra fazer os mesmos desenhos da nota do violão. Beleza, eu comprei. Quando eu cheguei em casa, eu falei, peraí, ele é menor, então a afinação é diferente. Aí eu tive que reaprender, não teve Se jeito, adaptar, cara. Exato. Aí, por exemplo, isso aqui é no violão normal, isso aqui é o desenho do Mi. Sim. Só que aqui é um Lá. Então eu tenho que pensar 4 notas acima. Mi, Fá, Sol, Lá. Então é um Lá. Aí eu quero fazer um Sol. Aí eu penso 5 notas acima. Sol, Lá, Si, Do, Ré. Aí eu faço o desenho do Ré. Então isso aqui é um Sol, na verdade. Caraca! No violão normal, isso aqui é um Ré. Pra mim é Sim. Sol. Entendeu? Aí eu falei, ferrou. Tem que reaprender. Mas depois eu acostumei. Com o tempo acabou ficando fácil. Não foi uma coisa tão difícil de aprender notas novas, posições do dedo novo. Né? E eu peguei ele porque era mais fácil de carregar. Pequenininho, compacto. Compacto, e ele quase não entra nos vídeos verticais, mas ele entra nos vídeos verticais. O violão já ficaria Já fica maior. maior, aí Já saía fica maior. do enquadro. Como eu não tenho dinheiro para comprar um banjo e nem tempo para aprender a tocar um banjo, vai esse aqui mesmo. Né? Eu peguei, Ótimo! já vai, Tá é um maravilhoso o diferencial. som. E, assim, eu sou um iniciante no violão, né? Como eu já comentei com você. Se eu pegasse isso pra tocar, eu tava lascado. Ah, Porque não, eu não ia capital saber nem Não, ensaiar não, tocar. tinha que aprender o violão primeiro. Nossa, tô... Não, assim, nem tanto. Porque... Não, mas eu não quero nem arriscar. Nem tanto, porque assim, se você souber um pouquinho de música, o que eu faço? Eu vou no Cifra Club, nos sites de música, de cifra, né? E aí vai estar afinado para um violão. Aí você vai lá e baixa Eu os tons. jogo o tom, dá para mudar o Baixa tom. ou sobe, né? E sobe. Eu subo os tons e já sei a nota que eu preciso tocar. Agora não faço mais isso, porque eu já sei, eu já acostumei. Já acostumou, é. Quando eu vejo um Mi, eu sei que... A música do seu avô, você toca aí? Toco aqui. Podia dar um... Opa, olha lá. Essa música é muito famosa. Todo mundo... Muito... Tem uma criança na mesa, gente, prestem atenção. A Segura, ó. criança. Peraí, tenho que me arrumar bonitinho, porque eu tô suando aqui, sabe? Essas roupas nesse calor, meu filho. É doido. Essa é a música da véia que vai caçar tatu. Por quê? Você sabe por quê? Não sei por quê. Não. Pra comer cozinhado. Ah, cozinhado. Cozinhado. O tatu cozinhado, Uhum. porque o velho gosta desse prato. Entendi. É tipo o escargot do brejo. A véia caçou tatu, matou, comeu cozinhado.
Todos os dias ela ia caçar tatu. Um dia foi um velho e uma cobra mordeu o pé. A véia caçou tatu, matou, comeu cozinhado. Todos os dias ela ia caçar tatu. Um dia foi um velho e uma cobra mordeu o pé. Você achou que ela ia morder outra coisa? Muito bom, cara. Nossa, adorei. Meu avô, ele fazia, tipo, ele conta a história que ele contava, é que ele ia cantar essa música pra tia dele. Ele tinha 8 anos quando ele fez a música, né? Nossa. E aí ele era... Qual era o ano dele mesmo? 1920, 1930. Putz, eu não vou lembrar agora. Ele morreu com 79 anos em 2009. Vocês conseguem fazer as contas aí, velho? O Lu é bom de matemática, eu sou péssima. Não fala assim. Nós estamos gravando. Calculadora. 2009, com 79 anos, ele nasceu... 1920 alguma coisa. 23? A gente vai pôr as contas aí. Pera, nosso produtor está fazendo a conta para nós. É 23, se eu não me engano... 30, perdão. 1930. Eu acertei na terceira vez que eu falei. Aí ele cantava pra tia dele essa música. E a tia dele começava a rir quando ele falava o pé. Aí uma cobra mordeu e o pé. A tia dele começava a rir. Ela começava a rir. Aí contava que ele virava e falava assim, achou que eu ia falar o cu, né? Aí ela ria mais ainda. Mas imagina uma criança de 8 anos falando isso. Deve ser muito engraçado. Naquela época ainda, hein? Com certeza. E aí, Agora sim. Pode ir. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aquela brincadeira de vocês mandar um texto aí, eu fazer a... Não, mas antes tem uma curiosidade ali do setor de criação. Tipo assim, a gente sabe que você participou do clipe do Raimundos, né? Com o Oscalo. Aí tem uma pergunta assim... Aí você foi carregado pela plateia, tu. Ele falou assim, será que rolou uma dedada artística durante o atropelo ali no meio do povo, sendo levado, carregado? Essa é uma dúvida que surgiu ali na criação. O Barnabé adora dedada, vou te falar, viu? Mas a dedada que o Barnabé gosta é quando ele tá na live e você dá a dedada na tela, viu, forasteiro? Lá nessa brincadeira aí, que eu me joguei em cima da plateia, porque eu estava muito louco, em frenesi, que o rock and roll era bom, viu? O rock and roll era bom dos meninos, tava todo mundo muito louco, pulando, eu me empolguei, eu me pulei. Agora, se essa dedada que você se refere, se eu levei, eu já não posso dizer. Porque na hora que eu assisti o que eu fiz, que eu caí de ponta cabeça na hora de sair, eu não lembrava de mais nada. Eu fiz assim, ó, imagina, sabe quando você edita os vídeos, que pisca de um lado pro outro? Eu assim, ó, pulei, apareci em pé. Não vi mais nada. O processo ali, ninguém sabe o meio. A única coisa que eu pensei foi em segurar o chapéu. Eu precisava garantir a integridade do chapéu, né? Eu esqueci da integridade das outras coisas. Integridade física das outras coisas se lasca, eu só pego o chapéu. Optei pelo chapéu. Assim, um dos nossos vídeos que bombou lá no IPACast foi de uma entrevista com o sargento Rodrigo. Rodrigo? Ele é um policial, né, da Guarda Rodoviária. Isso. E ele contou uma história pra gente que o motociclista foi com a esposa, eles pararam no posto, tomaram café, ele pegou a moto e vazou, esqueceu a esposa no posto. E esse vídeo nosso bombou, entendeu? Deu aí quase 400 mil visualizações, quase meio milhão aí. E aí a gente pegou alguns comentários desse trecho aí pra você fazer umas entendi. Vocês são muito criativos. E aí, o nosso comum marqueteiro lá, né? Crepaldi também participou. E aí, então, você faça a primeira pergunta aí. Não, a primeira pergunta não. Não, é a comentário. comentário. O diretor é pra falar o nome de quem comentou ou não precisa, diretor? Não precisa, né? Só comentário. Só o comentário. Vamos ver. Até que a moto o separe. Até que a moto o separe. Até que a moto o separe. Era melhor ser preso do que voltar. Era melhor ser preso. Era melhor ser preso. Era melhor ser preso do que voltar. Não acredito.
Se fosse meu marido, eu venderia a moto dele. Eu com certeza. Não acredito, não acredito. Como que é se fosse meu marido? Eu venderia a moto dele. Posso eu ficar lendo aqui? Claro, claro. Tamo aqui, ó, na terceira. Não acredito, não acredito. Se fosse meu marido, eu vendia a moto dele. KKK. Tem umas risadinhas aqui, vocês não viram, entendeu? Tem mais aqui, ó, tem mais. Tem um monte. A galera veio munida de comentários. Espera lá. Ah, esse deu comentário. Esse deu. O cara conseguiu esquecer a mulher. O cara conseguiu esquecer a mulher. E o celular, quem esquece o celular? Interrogação, interrogação, interrogação. Tem aqui no comentário. É outro. Esse aqui é o nome da pessoa, né? É. É, meu pai esqueceu a mulher no pedágio. 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 Tem kkk aqui também. KKK, KKK, KKKKK. Oh, É yeah. muito bom isso, gente. Vocês não têm noção. Esse é Daniel. PQP. É. Essa minha avó falava quando ela ia na feira. Preferia ir preso que enfrentar a fera. Deixa eu pensar aqui, vamos fazer um negócio diferente. Eu gastei toda a minha criatividade nas 5 primeiras. Não, isso tá bom, gente. Já valeu. PQP, exclamação. Tem exclamação aqui, tá bom? PQP, exclamação. Depois você mostra na tela, mais fácil. Aí, tá vendo? PQP, exclamação. Preferia ir preso que enfrentar a fera. PQP, exclamação. Preferia ir preso que enfrentar a fera. Muito bom. A gente só não separou nenhuma com o nosso EpaCast, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Da próxima vez, prepara aí a frase, o seu slogan. E manda pra nós os comentários do Barnabé do Brejo em todas as redes sociais, tá bom? Eu tô lá esperando. Ele fez a publi dele, gente. Então vá lá, conheça o Barnabé do Brejo. A gente ficou muito honrado de ter você aqui hoje, Obrigado. Barnabé Danilo. Obrigado mesmo. Fiquei feliz. Não, imagina, a gente que ficou feliz. Esse nosso pequeno espaço humilde. Eu e o Lua gostamos de conhecer pessoas e você agora também faz parte Maravilha. da família. Obrigado A mesmo. casa é sua. Volte sempre quando você quiser. Tá? Não precisa só por uma entrevista, por um café, por um café, almoço, por um certeza, passeio. velho. Dá uma paradinha aqui, vem Fechou. bater um papo com a gente. Já já a gente chama pra um churrasco. Opa, que é bom o negócio. Tem que ter tatu cozido, hein, no churrasco. Tatu, não sei, Ó, mas que... E uma carne de fazão. Carne de fazão. É bom, hein? Não, mas que a gente sabe preparar um leitão, uma pururuca. a Olha, gente leitãozinho sabe. sai. Opa. Ó, mas é Leitãozinho bom. sai. É bom na churrasquinha, vocês já fizeram? Não precisa ser vegetariano, mas é bom. É berinjela com gorgonzola na brasa. Posso ficar só com o gorgonzola? É bom, mano, é bom, velho. Eu comecei a gostar de berinjela por causa disso, velho. Vou experimentar. É bom, é bom. A gente faz peixe ao molho de 4 queijos também na churrasqueira. Também Maravilha, eu fica- gosto de Cara, peixe, hein? Peixe Gosto de é uma peixe. delícia, né? Peixe é muito bom. A gente tá muito contente com você. A gente adorou te conhecer. Eu, Valeu. principalmente, adorei conhecer Obrigado, você. cara. Principalmente você que tá atrás do personagem, né? Valeu. É a essência de tudo, né? A essência cara, o que você faz, na verdade, você é o verdadeiro brasileiro, né? O que você precisou estudar, as profissões que você tem, tudo isso. Nossa, se for contar as profissões que eu tive, é mais de 15, velho, diferenciado. Então, cara, você, assim... A única coisa que a gente tem que te falar aqui é sucesso sempre. A gente Valeu. quer que você cresça cada vez mais. É que a dificuldade é que, assim, eu trabalhei em vários ramos porque eu tinha que descobrir o que eu gostava de fazer além da arte. Não dá, velho. Não dá. Era arte, não teve jeito. Que, na não teve verdade, jeito. a arte está além, né? Tá além, não mano. adianta Não você querer dá, procurar cara, algo não acima dá. disso. Quando você é chamado para isso, não tem o que Não dá, fazer. não dá.
né? Não luta contra o seu desgramado. Nós não nos lutamos tanto que estamos vocês aqui estão com com essa as voltas aí, gente. velho. Sim, Perfeito. isso mesmo. E quando você estiver assim, estourando, chama nós também. Lógico. Poxa, fazer uma festa aí. Vamos pro brejo. Podcast. Vamos pro brejo junto. O brejo. Rufem os tambores, né? Gente, muito obrigada aí para vocês ficarem aqui com a gente mais nesse episódio do EpaCast. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e enviar para os coleguinhas motociclistas. E aqui embaixo vai estar todas as redes sociais do nosso querido amigo. E também sigam o Bernabé, ajudem ele a crescer cada vez mais com esse talento maravilhoso que ele tem. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente! Valeu. Tchau.